Agradecer, então, ao Cortez pela apresentação e agora pedir à Aide, então, que assuma o pódio. Boa tarde, todo mundo. Vou tentar ficar, então, do lado de cá. Daí as pessoas estão do lado de lá. Bom dia, desculpa. Errei. Primeiro, agradecer o convite e dizer que eu estou muito honrada em compor essa mesa. E falar que a gente podia falar um monte de coisa. Se me deixar falando sobre inovação, eu fico horas e horas e horas. Então, desculpem se eu estourar o tempo já de antemão. E a apresentação, o Cortez comentou que dá para falar tanto de linha de contorno quanto de domiciliar, mas eu foquei muito mais na questão da domiciliar. Então, não vou falar de linha de contorno, mas isso não impede a gente fazer essa discussão, por exemplo, na hora das perguntas e da conversa. Tá? Aqui, uma breve agenda do que eu pretendo falar. Vou falar muito rapidamente do contexto. O Cortez já falou bastante do contexto, então não vou precisar me alongar. Vou falar um pouco das experiências de Paris, Sydney, Singapura, Dar es Salaam, São Paulo, e aí eu vou fechar um pouquinho com a experiência que a gente está tendo agora na OD de 2017, falando um pouco sobre os desafios e perspectivas. Retomando a ideia da viagem, vou falar muito rapidamente, porque a gente está falando com um público super qualificado. Em geral, a gente pensa na viagem muito com a questão das dimensões de espaço-tempo. E, do ponto de vista de tecnologia e de captação de dados, né, via smartphone ou via aparelho específico de GPS, espaço-tempo tem sido muito bem resolvido. Tem umas discussões que a gente vai fazer, mas isso tem sido muito bem resolvido. A gente consegue, na realidade, detectar, medir espaço e tempo. A gente pega o celular e sabe a hora que a pessoa saiu, de onde ela saiu, para onde ela vai. E aí, só que a gente tem outras informações que também são relevantes na hora que a gente fala das viagens, que são os modos e os motivos. Então, quando a gente fala de modos e motivos, aí você já não consegue uma detecção tão automática. A gente precisa de inferência. E, nesse caso, a gente ainda está começando a brincar tecnologicamente com isso, no bom sentido, que é fazer técnicas de machine learning, usar inteligência artificial, e isso, na realidade, não está tão bem fechado, mas já está em desenvolvimento. E aí tem o quem. Quem faz essas viagens? Então, essa é uma parte que a gente vai ver ao longo dos exemplos, que não está tão automatizado assim. Eu não consigo automaticamente saber quem faz a viagem. A gente vai ver que tem várias etapas e várias formas de abordar para descobrir quem está fazendo essas viagens. De onde, para onde, quando, com que modo, com que motivo. E aí, uma coisa interessante é que todas as experiências que eu vou mostrar para vocês do ponto de vista de captação de dados dos indivíduos. Só que, quando a gente parte de algumas premissas, e nas ODs tradicionais, de que a gente faz a nossa estratégia de viagem sempre partindo de premissas, de estratégias com restrições familiares. Então, quando você tem um carro numa casa, não é um indivíduo, necessariamente, que detém o carro. O carro, ele geralmente pertence à casa, e o uso desse recurso é negociado dentro daquele núcleo familiar. Quando a gente pensa em renda, a gente pensa que tem a renda individual, mas também tem, geralmente, quem sustenta a casa. E aí, novamente, a gente tem um recurso sendo ali rateado dentro de um núcleo familiar. Então, essa questão das restrições, ou seja, de renda, que tem muito a ver com a mobilidade, também da agenda das outras pessoas. Então, se uma mãe vai levar uma criança na escola, que horas ela entra na escola? A agenda da outra pessoa é uma restrição para a agenda dessa mãe. Opa, passou. Então, esse é o panorama, esse é o contexto que eu falei, e vou falar um pouquinho de Paris. São experiências relatadas de documentos, então, basicamente, contar um pouquinho das histórias, eu vou fazer destaques, tem muito mais coisas nos slides do que eu, de fato, vou falar. Paris fez essa experiência em 2013. O SMOOTH, que eu não sei agora de cor a significado da sigla, mas não é um nome, é uma sigla. Foi realizado entre janeiro e maio de 2014, e o recrutamento foi em locais de interesse. Eles afixaram e fizeram recrutamento em
estações e chamaram as pessoas, com a preocupação de, na seleção, ter uma representatividade espacial, de ocupação, de faixa etária e de sexo. Foram pré-recrutados 480 participantes acima de 12 anos. A gente vai ver que nenhuma delas pega pessoas menores que 12 anos, quando a gente faz um tracking automático do celular das pessoas. A gente tem incentivo, todas elas eu vou contar um pouco o panorama e os resultados, tá? E tem incentivo, ou seja, as pessoas precisam ser engajadas nesse processo. Como que você engaja as pessoas? Ah, vem aqui, seja legal comigo. Isso é uma estratégia, mas nem sempre funciona. As pessoas têm uma boa vontade e tal, mas dinheiro, ou algum benefício, ou nem que seja um ganho simbólico, como as pessoas usam quando você está fazendo um joguinho e você ganha medalhinhas. De alguma forma, todas as experiências mostram que incentivos são um passo importante de engajamento de usuários em utilização de smartphones ou de qualquer aplicativo que você queira que ele te entregue alguma coisa de dado de volta. A coleta foi somente por GPS, e aqui o destaque para Paris foi isso, o uso de map matching. Ou seja, com essa questão de eles terem um uso do solo muito bem mapeado, eles usavam isso para fazer inferência do motivo das viagens. Então, assim, dessa forma, você consegue tentar fazer o seu algoritmo, junto com o Google Street View, junto com o Google Street Maps, o que essas pessoas foram fazer? Sem ela ter que te responder o que ela foi fazer de fato. A estrutura é a seguinte: questionário, pré-pesquisa por telefone. Então, as pessoas eram recrutadas e tinham um questionário. Depois, elas instalavam o aplicativo que rastreava essas viagens. E depois, o questionário pós-pesquisa. Então, tinha uma fase de telefone antes e uma fase de telefone depois. Por quê? Para caracterizar o quem. Quem são essas pessoas? E depois, a questão do questionário pós-pesquisa é principalmente para validar, assegurar a verificação, assegurar a qualidade desse dado. 50% das pessoas completaram o estudo. Então, não é assim, tecnologia vai resolver todos os problemas. Mas 50% é muito interessante. E saber essas taxas também é importante para a gente saber se a gente quer uma amostra X, quanto que a gente tem que recrutar, quanto a gente, em média, sabe que a gente vai perder nesse processo. Intervenção mínima do participante, todas elas partem desse pressuposto, todas, de alguma forma, indicam, cada uma de um jeito, algum tipo de viés na amostra, e aí a questão não é a gente conseguir sempre não ter viés na amostra. A questão é, a gente precisa conhecer qual é o viés da amostra e lidar com isso. E os principais tipos de problema foram diferentes sistemas operacionais. Fazer desenvolvimento de aplicativo, desenvolvimento de tecnologia, quando você faz para um tablet, para um sistema fechado, é uma coisa. Quando você faz para o público em geral, você tem que considerar que tem uma infinidade de modelos, não infinidade não, mas diversos sistemas operacionais, e isso precisa ser considerado. Os destaques, basicamente, são seguir a mobilidade das pessoas sem custo adicional por dia. Então, dado que você desenvolve tudo, se você pegar 5 dias, 6 dias, 10 dias, de 6 para 10, o custo de quantidade de dias por pessoa é um custo muito marginal. Ganha-se precisão na duração e na distância e nos itinerários, que é aquilo que eu comentei, espaço e tempo. A principal dificuldade foi identificar os motivos. Eles usaram bastante essa questão do map matching, mas aí, ainda assim, teve algumas dificuldades. A duração das baterias sempre foi uma questão, continua sendo uma questão. Todo mundo aí deve ter algum celular e já teve que ficar sem bateria no meio do caminho. Então, isso é uma questão, e é uma questão que está além no âmbito aqui da discussão. Aspectos jurídicos são levantados em relação à privacidade. Acho que é por isso também que o Cortez, já agora, a gente tem algumas preocupações em relação à privacidade, mas, ainda assim, as pessoas aceitam facilmente ser traqueadas. Pode parecer uma contradição, mas isso acontece. Elas aceitam ser traqueadas, mas elas se preocupam com a privacidade. Mas não me perguntem por que, às vezes, funciona.
Para preparar para o futuro, e eu achei que essa parte interessante, as novas tecnologias, eles fazem essa recomendação. Fazer passos intermediários, usar técnicas mistas, usar papel mais GPS, não necessariamente quebrar completamente, fazer uma disruptura, né, que essa palavra é buzzword também no momento, fazer uma disruptura tecnológica, mas fazer passos intermediários. Então, essa é uma coisa bastante interessante que o relatório de Paris mostra. Falar um pouquinho de Sydney. Sydney não é exatamente o que a gente chamaria de MOD. Eles têm uma área que eles queriam colocar uma nova estrutura cicloviária. Então, uma área pequena, é uma intervenção local, não se parece muito com a gente, no sentido de a região metropolitana de São Paulo, aquela coisa cheia de gente, milhões e milhões de pessoas. Mas pode ser muito interessante se a gente pensar que você está querendo avaliar o impacto de uma intervenção específica. E eles determinaram essa área de interesse, recrutaram pessoas dessa área de interesse, eles próprios inseriram o viés da amostra, que é recrutar pessoas entre 18 e 55 que andem de bicicleta, porque era o interesse deles. Então, veja bem, ter viés na amostra não é uma questão de ser um problema em si, é questão, eu sei que eu estou assumindo esse problema, eu sei que eu estou assumindo isso, eu sei onde e como estou inserindo e qual é o viés que eu estou inserindo. Dado isso, eles lidaram bem com a história. Foram 847 participantes, também teve incentivo financeiro, e teve a fase de questionário, mas não era por telefone, era online. As pessoas pegavam toda a característica socioeconômica, o questionário era muito parecido com o nosso. Espera aí, deixa eu só tomar uma água. Questionário muito parecido com o nosso. E aí eles faziam coleta e validação dos 7 dias. Os 7 dias eram coletados e os 7 dias precisavam ser validados. Então, você tinha o rastreamento e o diário de viagem. O que acontece? Rastreava-se a pessoa por 7 dias e você precisa verificar os 7 dias. Você quem? O próprio usuário. O próprio usuário entrava na web e fazia a sua confirmação. 76% das pessoas completaram. E aí tem uma questão de, você pegou pessoas extremamente interessadas na estrutura cicloviária. Então, você pegou pessoas que pedalavam, interessadas na estrutura cicloviária. Então, isso também ajuda a você conseguir uma alta taxa de completude do seu estudo, de participação. A interface do app é extremamente importante para a retenção do usuário. E aí eles também colocam a questão de ter limpeza de dados, de ter edição. Ou seja, não é porque você conseguiu automatizar plenamente o processo que ele não precisa ser assegurado, verificado, corrigido. Os próprios usuários inseriram 3% das viagens, 5% das viagens eles apagaram e 31% eles corrigiram. O que eu achei interessante, né, destacar nesse slide é o seguinte, eles criaram uma função chamada viagens favoritas. As pessoas tinham as suas viagens favoritas, os lugares favoritos de viagem. Enfim, digressão. Parei aqui e vou falar uma outra historinha. Na OD de São Paulo, a gente fez, no desenvolvimento, um período de teste interno dentro do metrô. E a gente usou, né, acho que por volta de 400 domicílios, e aí a gente foi vendo onde estavam os gargalos e trabalhando no sistema que a gente está em campo hoje, que está em produção. O que aconteceu? A inserção de endereço, a gente identificou que era um gargalo. E a gente foi estudando, e chegou nas viagens favoritas. E a gente nem tinha, naquele momento, lido a experiência de Sydney. E chegamos a uma solução muito parecida. Então, fechado parênteses. 87% das viagens foram inseridas até 48 horas depois da realização, aumentando a confiabilidade desse dado. E aí, eles pegaram todo mundo que completou, tiraram as viagens que eles achavam ruins, e separaram quem não usou o app para fazer a validação e quem usou o app para fazer a validação. De quem usou o app, quem olhou em mapa e quem não olhou em mapa. Então, assim, usar o app aumenta o número de viagens relatadas. Mas não utilizar os mapas aumenta a taxa de erro resultante. Falando um pouquinho de Singapura.
Singapura é interessante porque essa solução, que não é um software, na realidade, é toda uma arquitetura de solução, que é o Future Mobile Sensing, ele foi usado tanto em Singapura quanto no próximo, que é na Tanzânia, foi desenvolvido no MIT e foi aplicado junto com a LTA, que é Singapore Land Transport Authority. Entre outubro de 2012 e setembro de 2013, 1.400 participantes, 1.440 participantes, também contou com algum incentivo financeiro, coletado por 15 dias. E aí, difere de Sydney. Por quê? Porque coleta por 15, validando pelo menos 5. Então, você sabe que você vai perder. E tudo bem. Você começa e você sabe que você vai pedir X dias e saber que você vai pedir para ele validar 1/3. Eles fazem a inferência de modos, né, de pontos de interesse e de lugares de estar, que são esses onde você para, está fazendo sua atividade, e quando você está viajando, por técnicas bastante interessantes de machine learning e inteligência artificial. 52% das pessoas completaram o estudo. Também teve viés na amostra. Esse viés ele já era esperado, eles colocam isso, de jovens e pessoas com maior grau de instrução. Utilizam o smartphone, eles percebem que a utilização aumenta a disposição em responder, não ter que ir na casa da pessoa, entrar na casa de ninguém, você só está respondendo pelo seu smartphone. Ele descarta mais atividades de levar, acompanhar e deixar alguém. E isso é uma questão do algoritmo. Uma coisa interessante de pensar é que a gente nunca vai ter o sistema perfeito. A gente precisa escolher o que a gente ganha, o que a gente perde. O que o nosso modelo precisa? O que a gente quer de dado? E o que a gente não precisa de dado? A discussão, no fundo, está por aí. Eu preciso saber algumas coisas, eu não preciso saber outras coisas. Eu preciso saber essas viagens de drop, né, de deixar e pegar? Talvez sim. E aí, o modelo precisa melhorar nisso. Porque quando você chega, deixa alguém e sai, ou quando você para, pega alguém e anda, esse padrão de deslocamento, o algoritmo entende como se você estivesse parando no farol. E ele não entende isso como uma viagem. Então, isso é uma das coisas que, como a gente melhora? A gente precisa desse dado? Se sim, como a gente melhora isso? Ele capta maior variabilidade nas viagens, porque é um multi-day, né? Tipo, eu pego vários dias. Então, eu consigo ir para além de um dia típico e pegar uma heterogeneidade, uma distribuição de viagens dessas pessoas. Pega viagens mais curtas, porque, em geral, quando você faz de memória, você tende a subrepresentar as viagens muito curtas. Então, quando você pega e registra, ele fala, é verdade, eu fiz essa viagem. Ele vai lá e registra também. Principais tipos de erro, gap de dados e erros de validação. Então, assim, sempre vai ter alguma coisa, sempre vai ter algum erro, e aí, tentar lidar com isso, tentar melhorar isso, tentar afunilar esse tipo de erro. A estrutura que eu achei interessante de colocar aqui, ela é muito parecida com o que o Cortez mostrou que a gente está usando agora. Eles usam uma estrutura de mobile, em que eles usam Wi-Fi, GSM, GPS, acelerômetro, um server, onde eles fazem todos os algoritmos rodarem, e uma interface web, onde as pessoas fazem acompanhamento, veem os modos, onde tem uma gestão também deles, do próprio MIT. E aí, o que eles põem, que é a acurácia e objetividade nos dados, mais todas as informações de contexto que eles conseguem para alimentar os algoritmos de machine learning, dá a qualidade muito melhor nos dados. Eles combinam diferentes tecnologias de localização, ao contrário de outros, né, ou só usa GPS, ou só tenta só usar dado de antena, de telefone. É adequado para pesquisa que registra viagens de mais de um dia. Quantidade de dias adicionados à pesquisa tem um custo marginal também. Só que eles não concluem falando que é um bom substituto. Neste momento, eles concluem falando que é um bom complemento à pesquisa tradicional. Falar um pouquinho de Dar es Salaam, eu não sei falar isso direito, espero ter falado direito, que é na Tanzânia, que usa o mesmo algoritmo, a mesma solução de Singapura, então não vou me aprofundar um pouco nas soluções, porque as vantagens são as mesmas, as desvantagens são as mesmas, mas eles fazem num processo diferente.
Ou seja, eles fazem um questionário pré-pesquisa, ligando para fazer caracterização socioeconômica, rastreiam a viagem das pessoas e depois fazem uma entrevista por telefone. Então, a estrutura que Singapura usa é um pouco diferente do que a estrutura que a Tanzânia usa. E por que eu achei interessante colocar a experiência da Tanzânia, não apenas porque ela é mais recente, né, final de 2015, o artigo é desse ano, mas também porque é a primeira cidade do sul global. A gente saiu todos os Sydney, Paris, todos os países em outro patamar de desenvolvimento, e a gente vai falar de países que estão em outro nível de desenvolvimento global. Recrutamento, foram recrutadas 300 residências sorteadas de 2.400 que vieram da OD. Então, eles fizeram uma OD tradicional, selecionaram, dessa OD tradicional, 300. Desses 300, eles sortearam pelo menos uma pessoa de cada domicílio, podendo ser até 2, tendo em vista a equidade de gênero, mas tentando garantir um pouco da representatividade da população. Incentivo eram smartphones com plano de dados e já ia com o app instalado. Um dos motivos pelos quais eles fazem essa questão por telefone, e a gente vai mais para frente, havia um receio muito grande com o que a gente chama de digital literacy, de qual que é a facilidade de você ter desenvoltura tecnológica, de você se dar bem com aquele sistema, com aquelas coisas, com aquele monte de botão e etc. Então, existia esse receio, que a população teria uma rejeição, então, algumas fases foram deixadas por telefone. Coleta de até 4 semanas. 61% completou pelo menos um dia, a média foi de 2,8 dias verificados, e eles verificaram que 5,5 com habilidade limitada de participar. E 4% com baixo nível de participação por motivos externos. Motivos externos, por exemplo, falta de conectividade, falta de energia elétrica. Tem lugares que as pessoas não conseguem carregar o celular, não é porque elas esquecem, mas porque não tem. E a questão da habilidade é porque, às vezes, as pessoas esquecem de carregar o celular. Então, tem todo um comportamento do usuário aí. Teve um viés na amostra, também, por trabalhadores, autônomos, pessoas casadas, enfim. Características sociodemográficas influenciaram o número de dias, não que eles foram traqueados, mas que eles conseguiram verificação, porque tem aquela etapa de verificação. Os funcionários, isso é uma coisa que eu achei interessante também de pontuar, os funcionários do setor público apresentam maior recusa. E eu não sei, minha ignorância, não conheço o contexto da Tanzânia. Mas se coloca lá uma hipótese de que os funcionários do poder público têm talvez o maior receio em serem rastreados pelo Estado. Essa questão da privacidade foi mais sensível com funcionários do poder público. E relata a maior acurácia de dados coletados. Entrevistadores, eles não poderiam adicionar viagens ou paradas. Isso influenciou um pouco a qualidade do dado no final. Porque o verificador era uma regra de partida deles, eles não vão colocar nada. Então, na etapa de verificação do telefone, você podia corrigir, você podia, eventualmente, tirar, mas você não podia pôr viagem. A validação era feita por pesquisador, exatamente, para minimizar o pouco acesso à internet e a baixa digital literacy, a falta de familiaridade com tecnologias digitais. A falta de verificação, eles levantam 3 questões. O soft refusal, que seria, eu vou aceitar participar, porque dá um trabalho dizer não, tá, mas também não vou dar informação depois. Então, para não se indispor. Né? A não resposta seletiva de respondentes. Não quero responder especificamente isso, por questão de privacidade, por não lembrar, por vários motivos. Ou por os dois motivos acima. Quanto mais anos de estudo, maior a probabilidade de participar também. Então, outro estudo apontou isso. Então, maior grau de escolaridade, maior disposição. Indicativo de melhorar o treino dos participantes ou procedimento na verificação. E habilidades tecnológicas e privacidade foram apontadas como questões importantes a ser consideradas. Falando de São Paulo,
Aí depois a Bianca pode falar mais de São Paulo, se ela quiser. A questão de Paraisópolis, né? Fizeram, o pessoal do GeoPro, da Poli, junto com o Banco Mundial, de junho de 2016 a agosto de 2016, recrutamento foi sorteio em 2 etapas, entre 20 e 40 domicílios em uma sub-área de Paraisópolis, de cada uma das sub-áreas de Paraisópolis. O indivíduo, maior que 16 anos, de cada domicílio que foi sorteado. 381 participantes individuais, de 963 contatados, com coleta de pelo menos 3 dias. O incentivo era o pacote de dados para 14 dias, tendo em vista dar condições das pessoas chegarem até o final também. A inferência dos locais não foi feita exatamente por uma técnica de machine learning, porque ela não tem uma questão do aprendizado, mas é um algoritmo de clusterização, de Bayesian. E a parte de você pegar os dados socioeconômicos, ou seja, responder o quem, também não foi de forma automatizada, e nenhum deles foi, que era ir na casa da pessoa, aproveitava, instalava o app e fazia a entrevista socioeconômica. A partir daí, você sabia, aí você também pegava hábitos de viagem, o que ajudava a inferir depois o motivo das viagens para onde as pessoas eram traqueadas. 67% das pessoas completaram 3 dias de coleta. Também teve um pouco de viés nessa amostra, jovens novamente, mulheres. Percebeu-se que capta viagens mais curtas. Os motivos frequentes identificados foram identificados através dessa entrevista domiciliar, então facilitou a inferência dos motivos. 13% dos dados foram excluídos por apresentar precisão superior a 100 metros. E as principais limitações, vou falar um pouco dessa gap de dados, que já apareceu antes também. Nesse caso, foi por uma questão de frequência baixa. A frequência baixa de comunicação entre o device e o servidor aconteceu para fazer uma economia de bateria, porque sabia-se que bateria é um desafio. Em outros lugares, o gap de dados deve-se, por exemplo, aquelas viagens que você está andando, entra num túnel e sai. Aí você está lá andando, a sua viagem aparece, a pessoa some, aparece no outro ponto da cidade. E aí, durante um tempo, você fica sem dados dessa pessoa. Ela perde conectividade, ela perde sinal de GPS, ela perde sinal de 4G, 3G, enfim. Para onerar menos a bateria, né, foi feita a coleta menos frequente. Indica-se que seria possível melhorar se você usar técnicas combinadas de localização, por exemplo, Wi-Fi junto com GPS, e ainda apresenta um custo relativamente alto, se comparado ao tradicional, porque optou-se por ir na casa das pessoas, fazer essa entrevista e pegar os hábitos de viagem. Talvez, se isso fosse por telefone, talvez, se isso fosse um questionário online, talvez esse custo fosse minimizado também. Falando um pouquinho e fechando já, em breve, aqui falando um pouco da aldeia de São Paulo, que a gente está fazendo agora. A nossa arquitetura é muito parecida com a do FSM. A diferença é que, em vez de a gente estar fazendo um app mobile, a gente fez um aplicativo para um tablet. Quem está operando não é o usuário, no geral, é um pesquisador. Mas, do ponto de vista de arquitetura do sistema, é muito parecido. Você tem um device mobile, você tem um servidor back-end e você tem uma interface, que é onde você faz a validação e o controle de qualidade. Então, de alguma forma, a gente está, sim, inovando, a gente está, sim, avançando do ponto de vista de quais tecnologias a gente está inserindo na aldeia de São Paulo. A percepção da aceitação do uso de smartphone. A gente já está fazendo essa pergunta. Aceitaria participar, no futuro, de uma pesquisa piloto usando smartphone? A gente já está tentando entender o nosso público. Com quem responderia essa pesquisa para o metrô? Quem seria potencialmente engajável nesse nosso piloto? A gente já tem percebido os ganhos, por exemplo, de controle de produtividade, de controle de qualidade da coleta em tempo real. E também, a gente já tem no sistema automatização de mais de 110 consistências e otimiza muito o nosso trabalho de verificação da acurácia dos dados coletados e das viagens coletadas. Aqui é só um quadro comparativo. Essa parte azul, ou cinza, é a parte do processo. Aqui são as técnicas de localização e aqui são os desafios. Aqui, Paris, né, teve visita presencial, não teve.
Essa parte do questionário online está com um asterisco, porque ele faz um questionário online, não, por telefone, porque Paris faz antes e depois. Sydney, Singapura. É interessante notar que Singapura não faz uma visita presencial para fazer essa experiência. Eles aproveitam a visita presencial para fazer uma parte do recrutamento. Então, essa visita presencial, ela não se deve a esse estudo, a esse teste. Ela já aconteceria de qualquer forma. Assim como dar esse salão. Em Paraisópolis, também a gente tem uma visita presencial aí especificamente para fazer isso. E é interessante notar que, assim, tanto Paraisópolis quanto Sydney tem umas áreas determinadas. Então, é importante, se talvez, em Paraisópolis, né, a gente não tem uma quantidade de pessoas lá, já que veio de uma aldeia anterior, como, por exemplo, dar essa lã. Então, foi necessário ir lá fazer esse recrutamento. Uma coisa interessante de notar é que quase todos indicam viés na amostra e problemas de bateria. Quase todos indicam a questão do gap de dados. Então, como lidar com isso, como resolver isso, tecnicamente falando. Isso é um desafio. E UX, UI, User Experience e User Interface. Todo mundo praticamente fala que precisa investir muito na experiência do usuário. Engajar as pessoas também só com incentivo financeiro também não funciona. É um conjunto de fatores que faz com que as pessoas entrem, fiquem e vão até o final. Então, não adianta a gente pensar sempre... Eu sou da área técnica, a gente gosta de um technique case, e fala assim, vamos falar de técnica, mas a gente também tem que falar de design, a gente tem que falar de pessoas. Né? E falando de pessoas, os desafios e perspectivas, eu acho que são de 3 dimensões. Os humanos, os técnicos e os tecnológicos. Do ponto de vista humano, a gente tem o respondente. A gente precisa pensar muito em como engajar as pessoas, como elas vão colaborar conosco. Elas estão entregando valor para nós, elas estão nos dando informações. Como a gente mantém essas pessoas como nossos aliados, como nossos colaboradores. São eles que vão assegurar a qualidade dos dados, são eles que vão validar ou não o seu diário de viagem, são eles que vão dizer ou não para a gente, na verificação telefônica, se foi aquilo mesmo que eles fizeram. E são eles que têm preocupações de privacidade. E isso é uma coisa que precisa ficar muito clara, como lidamos com isso. Principalmente se a gente estiver falando de crianças. Do ponto de vista técnico, a questão da representatividade. A gente tem um compromisso de manter nossos dados compatíveis com o histórico que o metrô fez, né, como o Orlando colocou, regular, que mantém a regularidade. A gente tem também um compromisso de ter entregáveis, de ter produtos. A gente precisa alimentar modelos de simulação, a gente precisa sair numa coleta de pesquisador em destino que entregue coisas. E a realidade, a gente precisa tentar representar de forma fiel a realidade. Por fim, fechando, do ponto de vista da tecnologia, quando a gente está falando já de internet das coisas, a gente está falando ou de tablet, ou de smartphone, ou de wearables, ou de qualquer buzzword do momento, que seja alguma coisa que você porta com você, que você carrega com você, que tem sensor, que é conectável, que tem conectividade. A gente já está na era, não apenas do Big Data, mas a gente está na era do IoT. A gente já está na era da internet das coisas. A gente tem um grande volume de dados e a gente, principalmente, precisa saber o que fazer com o volume de dados e, por isso, a gente não pode achar que isso é um problema só de transporteiro. Isso é um problema também de computação. Isso, a gente precisa entender também que inteligência artificial tem que ser um aliado para a gente lidar com a quantidade de dados que vai chegar na nossa mão. Cada vez mais. E era isso. Muito obrigada. Desculpa passar do tempo. Bom, obrigado, Aide.